Olá, igreja! Esse é o vídeo de apoio aos nossos pequenos grupos multiplicadores online e também aos cultos domésticos desta semana. E antes de entrarmos no assunto, no tema da semana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Caso alguém tivesse morrido, ressuscitado e aparecesse para você falando sobre as coisas concernentes à vida depois da morte, você daria ouvidos? O tema da semana nos nossos PGMs online, também nos nossos cultos domésticos é: lembra-te que Cristo ressuscitou. E o texto base está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Vamos dar mais atenção no versículo 7 e 8 e também os versículos de 15 ao 19. Tá ok? Então vamos ver a pastoral com o nosso pastor Carlos Elias e depois entraremos com algumas perguntas de sugestão para o diálogo no seu pequeno grupo. Tá ok? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2, versículos 7 e 8. Muito da solidez doutrinária das igrejas está sendo destruída por falta de conhecimento. E me refiro aqui a conhecimento bíblico. No Antigo Testamento, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, dizia o profeta Oséias lá no capítulo 4, versículo 6. O assunto entre Paulo e Timóteo, neste momento aqui da epístola, ficou muito sério. A conversa subiu para um nível muito profundo e muito sério. Paulo ora para que o Senhor dê entendimento em tudo para o jovem pastor Timóteo, como está aí no capítulo 2, versículo 7. Qual foi o pedido de Paulo a Timóteo? Lembra-te que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que lembrar que Jesus Cristo ressuscitou é tão importante ou era tão importante para Paulo? Imagine, meu querido, se as pessoas começarem a pregar que não há ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 12. Você já imaginou as implicações disso na vida da igreja, na vida dos cristãos, na fé cristã? Irmãos, a implicação seria muito forte. Sabe por quê? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 13. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã, irmãos, a nossa pregação e também a nossa fé. Está lá em 1 Coríntios 12, 14. Entendeu? O estrago seria muito grande. Agora veja, se você acha que o estrago ficaria restrito a essas questões, não. O estrago é muito maior, irmãos. Se Cristo não ressuscitou, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. 1 Coríntios 15, 15. E continuamos como prisioneiros dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. E sabe o pior disso tudo? Os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18. Como evitar então que nossa fé fique fragilizada diante de tantos ensinos equivocados sobre o Evangelho e a ressurreição de Jesus Cristo? É o recado de Paulo. Lembra-te que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se realmente desejamos que as pessoas creiam na esperança cristã da imortalidade pela ressurreição escatológica, como cristãos autênticos, nós vamos precisar e precisamos crer no milagre da ressurreição. O que poderia transformar um evento humanamente impossível em um evento histórico e real? A resposta é óbvia. Somente o Deus verdadeiro e pessoal tem o poder de realizar um milagre tão grande. É por isso que todo cristão precisa conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Está registrado isso em Filipenses, capítulo 3, o versículo 10.
Eu quero deixar 3 recomendações para você a respeito do que estamos pensando aqui hoje. Primeiro, quer entender a questão da ressurreição? Procure conhecer corretamente as verdades da palavra de Deus. Foi isso que Paulo pediu para Timóteo. Seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Quem não conhece a verdade, quem não lê a palavra de Deus, não se interessa pela Escritura Sagrada, pouco vai entender e pouco vai conhecer das doutrinas de sua fé. Segundo, lembre-se que a falta de conhecimento da palavra de Deus desvirtua a fé. Veja aí 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade e assim alguns pervertem a fé. É comum, irmãos, por falta de conhecimento, muito comum que as pessoas acabem desvirtuando a sua fé. Terceiro e último lugar, a verdade de Deus é um firme fundamento inabalável. 2 Timóteo 2,19. Quem conhece a verdade de Deus é também de Deus conhecido. Quem reconhece a verdade de Deus também é por Deus reconhecido. 2 Timóteo 2,15 e 19 diz assim: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Lembra-te, Cristo já ressuscitou. Aleluia. Esse foi o apelo do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Que Deus te abençoe. Levando em consideração tudo isso, o tema, o texto base e também a pastoral do pastor Carlos Elias, estimule no seu pequeno grupo uma conversa, um grande diálogo. Lembrando que o seu PGM não é uma pregação e nem um monólogo, né? A ideia é que seja um grande diálogo e, para isso, estimule a conversa, estimule o diálogo através de perguntas. Então, vou dar algumas sugestões aqui de perguntas e também durante a semana você terá outras perguntas em nossas redes sociais para estimular a conversa, tá ok? A primeira pergunta é a seguinte: você consegue citar pelo menos um estrago que a não crença na ressurreição pode acarretar? Há pessoas que não creem na ressurreição, entendem que não é possível voltar para o mundo dos vivos depois de morto. Você consegue citar algum estrago que essa descrença pode ocasionar na vida de uma pessoa, né? Será que um dos estragos causados seria concernente à fé em Cristo Jesus? Por quê? Caso queira dar uma resposta bíblica, eu recomendo 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o 28. Lá você vai ver o que Paulo fala a respeito. Então converse com o seu PGM online desta semana sobre isso, tá ok? A segunda pergunta é a seguinte: a falta de conhecimento pode desvirtuar a fé? Por quê? A falta de conhecimento pode desfigurar a sua fé? É essa a pergunta. Podemos observar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, que Himeneu e Fileto alastravam um ensino que se espalhava como câncer, né? Dizendo que a ressurreição não era corpórea e que ela já tinha acontecido no mundo místico, né? Atacando assim, claro, a base da fé cristã, que é a ressurreição. Como Paulo vai dizer, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Com todo esse ensino, Himeneu e Fileto, eles conseguiram desfigurar a fé de alguns, né? A pergunta é: a falta de conhecimento da palavra de Deus pode desfigurar ou deformar a fé de uma pessoa, e por quê? Né? Leve sua resposta para o seu diálogo no PGM online desta semana, tá ok? E ouça também as respostas dos seus companheiros e participantes. A terceira e última pergunta é a seguinte: sua crença na ressurreição é inabalável? Sim ou não?
A pergunta é: a sua crença na ressurreição é inabalável? Será? Por quê? Leve a sua resposta ao seu PGM online ou ao seu culto doméstico e converse sobre essa instabilidade, do humano e a constância e a imutabilidade de Deus. O meu desejo e a minha oração é que você desenvolva um diálogo abençoado em seu pequeno grupo, tá ok? Essa foi a dica da semana. Fique com Deus, fique na paz.